Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo tem as informações da gravação privada. Então, se você gostaria de ter o seu caso, a sua história analisado por mim, sem entrar na fila de espera, de forma totalmente sigilosa, aqui embaixo tem as informações da gravação privada. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então à pergunta dela que diz assim: André, como apagar programação que colocaram na pessoa de incapacidade? Bom, aqui a gente entra dentro daqueles aspectos que foram introjetados em nós numa determinada época. Então, e agora? Eu fiquei programado com uma ideia de que eu sou incapaz. Então, convivi com pais que, por exemplo, sempre me colocavam para baixo. Você não serve nem para lavar uma louça, você não serve nem para varrer uma casa, você não serve nem para pregar um prego, você não serve nem para fritar um ovo, você não serve nem para fazer um miojo, se colocar um miojo você queima. Você não presta para nada, não sei nem por que coloquei você no mundo. E, meu bem, olha, eu dei aula em escola pública e os meus trabalhos, principalmente no primeiro ano do ensino médio, era um trabalho que eu dava para os alunos de filosofia, que era assim, simplesmente era: quem é você? Quais são seus sonhos? Por que seus sonhos você acredita que os seus sonhos não podem ser realizados? Conte a sua experiência com a sua família. Tinha outras perguntas, não estou me lembrando agora. Mas eu só sei que, olha, meu bem, vinha cada coisa nessas histórias que vocês não fazem ideia de como tem pai e mãe que nunca deveria ter sido pai e deveria ter sido mãe. Então isso acontece aos montes. Bom, claro que quando a gente fala de programação, primeiro que a gente tem que entender que nós não somos uma máquina. Então, por exemplo, a máquina foi programada para agir daquele jeito e ela vai agir daquele jeito. Nós somos muito superiores. Somos muito superiores. Então, a gente pode se reprogramar. A máquina não consegue se reprogramar. Hoje, com inteligência artificial, talvez a coisa comece. A própria máquina identifique que alguma coisa nela pode ser reprogramada e ela mesma faça um diagnóstico e mude alguma coisa dentro dela com inteligência artificial hoje em dia. Olha, meu bem, tudo é possível. Então, mas nós temos essa capacidade. A gente pode se reprogramar. Primeiro que a gente tem que entender que agora nós somos adultos. Então, coisas que aconteceram na minha infância, primeiro eu tenho que sempre fazer essa distinção muito clara dentro de mim. Quando eu era criança, eu absorvia coisas porque eu não tinha consciência. Então, é o exemplo que eu sempre dou aqui no canal, da esponja. A esponja, ela absorve a água. Então, se você jogar uma esponja num balde com a água mais cristalina do mundo, ela vai absorver o máximo que ela pode. Então, ela absorve o que está ao redor do meio. Ela caiu ali, num balde com água, ela absorve o que está ali ao redor dela, o que está dentro daquele meio, que é a água mais pura possível. Porém, se você pegar a esponja e jogar num balde com veneno, ela vai absorver com a mesma força, com a mesma intensidade. Ela não consegue identificar que é veneno. Ela absorve. Aquilo entra dentro das entranhas dela. Então, a criança é assim. A criança absorve o que está ali no meio, absorve as informações dos pais. Ela absorve. Aquilo entra dentro dela, porque ela não tem filtro. Filtro a gente começa a ter depois de adultos. Então aí a gente começa a ter os filtros, se bem que tem gente que não consegue colocar os filtros até hoje, mesmo sendo adulto. A pessoa não consegue filtrar. É uma pessoa que está sempre sujeita à opinião do outro, a crítica derruba a pessoa lá embaixo. Então, se a pessoa for criticada, a autoestima dela despenca, ela fica
chega a ficar até amuada, como a gente costuma dizer aqui no nosso, ó, tá amuada lá, tá lá jogada na cama, tá lá toda tristonha, porque recebeu uma crítica. Então, como adultos, a gente tem que saber colocar o filtro. Escuta, a pessoa falou isso, não significa que eu sou. Eu tenho que ter consciência de quem eu sou. Quantos são os términos de relacionamento onde a pessoa, ela fica praticamente agonizando. Não tanto pelo término. O término também, é óbvio. Mas, sabe o que mais pega às vezes? É porque agora a pessoa está achando que eu sou um monstro. Está achando que eu sou uma pessoa ruim. Ou seja, eu estou preocupado com a imagem que a pessoa tem de mim. Ainda que eu não tenha sido. Eu não fui um monstro. Eu cometi um erro, tipo, né, falei alto, aí a pessoa falou que eu sou agressivo, que isso, que aquilo, tá, terminou comigo, e agora ela joga toda a culpa pra cima de mim e tal, e eu fico, nossa, parece que eu que sou o grande culpado de tudo, então agora parece que, meu Deus, eu tô lá embaixo porque a pessoa falou que, então, toda a admiração que tinha por mim não tem mais, que acabou, que... Nossa, como que pode ter gostado de mim um dia? Então, todas aquelas palavras que a pessoa falaram para mim, elas ecoam e ficam ecoando dentro de mim muito, muito, muito. Então, aquilo ali parece que cada vez que ecoa me derruba. E quando a gente é adulto, a gente tem que entender, eu tenho filtros. A pessoa falou isso num momento de raiva, falou isso porque ela é explosiva, falou isso porque talvez ela já tivesse trazendo outras coisas dentro dela e vomitou em mim. Talvez a nossa relação já estivesse desgastada. Então não é porque a pessoa falou isso que eu sou isso. Bom, feito, tá? Eu acho que essa clareza que a gente tem que ter, que como adulto a gente tem que começar a filtrar as coisas. Agora eu falo de um exercício que tem produzido efeitos bem legais, tá? Em muita gente, que é um exercício de auto-hipnose que eu já cheguei a falar em outros vídeos aqui. Então, por exemplo, você falou de uma coisa específica, porque às vezes tem gente que fala, baixa autoestima. Você falou programação de incapacidade. Então você falou de algo muito específico, isso já é ótimo. Significa que eu já tenho um norte. Ou seja, tem determinadas coisas que devem estar claras na sua cabeça, determinados momentos onde essa programação foi sendo colocada. Um momento em que seu pai falou uma determinada coisa que você tem gravado até hoje, um momento que a sua mãe, sua tia, seu tio, pessoas importantes que falaram e aquilo está até hoje. Então, esse exercício da auto-hipnose é assim, você fica num lugar tranquilo, num lugar que você gosta da sua casa, mas tranquilo. Não vá querer fazer esse exercício, meu bem, com a sua mãe lá batendo panela, entendeu? O seu pai assistindo futebol, entendeu? O seu irmão com os filhinhos dele, com os seus sobrinhos correndo pela casa toda. Não vai rolar. Tem que ser um momento em que você consiga mergulhar e não tenha nada ao seu redor para te atrapalhar. Então, aquele momento, você vai colocar uma música, sabe, de relaxamento. Ai, eu odeio isso. Coloca uma música de relaxamento. Para de ser teimosa. Coloca uma música de relaxamento, sabe? Vai fechando os olhos e aí você vai voltando lá para aquela cena onde essa programação de incapacidade você consegue detectar a cena. Então, você vai ver como se fosse um teatro. Você, agora adulta, você vai estar assistindo a cena. Então, primeiro você vai passar pela cena. Você vai entrar lá naquele cenário. Você vai sentir o cheiro. Você vai perceber o dia, estava sol, estava chuva, estava calor, estava frio, estava ventando. Eu não esqueço daquela janela batendo, tinha vento. Você vai reviver todas as emoções daquele dia. Então você vai revisitar esse lugar. Então você primeiro visitou o lugar, viu tudo. Nossa, olha, nem lembrava mais dessa cômoda. Vai visitando cada cantinho daquele ambiente.
Aí depois você sai de cena e coloca os personagens. Coloca você como criança. Coloca se for o seu pai, se for o seu tio, se for o seu pai, o seu tio, se for o seu pai, sua mãe, os dois estavam ali. Então você coloca eles ali na cena, você ali, e agora você está aqui e solta o play. E aí você vai vislumbrar cada palavra, cada coisa, como você se sentia, como você se sentiu naquele momento, como aquilo caiu dentro de você. Aí você pausa a cena. Pausou. Aí você, com a cabeça que você tem hoje, adulta, entra na cena. Abraça aquela criança e fala: você não é isso. Só que você não tinha capacidade nessa época para conseguir entender que você não era isso. Mas você não é. Você pode muito. Você vai penar por causa disso aí que eles estão falando. Mas perdoe eles. Eles também não têm consciência do quanto isso ia te afetar. E você vai conquistar coisas. Só que você vai achar que você não é merecedora daquilo. Vai aparecer pessoas bacanas para você se relacionar, mas você vai achar motivos para cair fora, porque você se sente incapaz. Os poucos relacionamentos que você vai ter são com pessoas, na verdade, ruins. Você vai desacreditar de você, porque você vai acreditar no que eles estão falando. Então você vai achar que você não é capaz para entrar numa faculdade, que você não é capaz para conseguir um bom emprego, que você não é capaz para ter o seu próprio negócio. E agora a gente vai quebrar com isso. Porque sim, você é capaz. Então, perdoe o que eles estão dizendo e a partir de agora, uma nova configuração se coloca dentro de você, pequena menina. E aí você segura a menina pelos ombros assim, ó. Olha nos olhos dela. Você, hoje, olha nos olhos dela e fala: você pode. Você pode. Você consegue. O poder de conseguir estar dentro de você. Aí você pega, abraça essa menina, coloca a cabeça dela aqui no seu ombro e continua falando no ouvido dela: você pode. Você é capaz. Esse é um exercício, gente, simples, mas com uma eficácia e um poder de transformação que você não faz ideia. Inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.